Meus amigos, não sou muito de notícias fúnebres, mas a pedido dos meus diretores, Gustavo César de Oliveira e Leandro Neves, faço aqui a abertura de uma homenagem que o canal Viver Brasil presta ao publicitário Álvaro Costa Rezende, falecido na última segunda-feira. Álvaro, que eu conheci há 50 e tantos anos atrás, era um grande publicitário. Eu o conheci pouco depois dele ser cameraman da TV Itacolomi. Depois disso virou um publicitário, foi trabalhando e tornou-se um publicitário de renome nacional. O Álvaro foi o primeiro mineiro a penetrar em Brasília e ter contas de lá. Uma figura humana elegante e alguns chamavam de uma vaidade total. O que eu achava, e o Álvaro sempre se dirigia. Por exemplo, para despedir no dia, aliás, no almoço do Conexão Empresarial com o Carlos Melles, o presidente do Sebrae, o Álvaro Rezende estava lá, foi na quarta-feira passada. Ele morreu na segunda, parece que foi a despedida dele. E aqui faço a minha homenagem ao seu filho, Adolfo, que é o publicitário e que vai comandar a RC Propaganda. É isso que eu tinha a dizer e vejam o programa BH Todo Dia, que foi o primeiro em que nós falávamos, eu estava presente, com o Álvaro Rezende e com o Emanuel Carneiro. Por hoje, e então foi isso que aconteceu e vai a nossa homenagem. Estamos começando ao vivo o nosso BH Todo Dia, que é a nossa revista, a revista de Belo Horizonte, com as características da nossa cidade, com o nosso jeitão de ser, mas de BH para o mundo. É o canal Viver Brasil no ar. Muito obrigado, né, por essa oportunidade de estarmos começando essa história, uma história da televisão em Belo Horizonte que vai lá atrás, né? A TV Itacolomi fez parte dessa história, depois nós tivemos a Alterosa, a Rede Minas de televisão, todas as grandes emissoras com sucursais aqui. Logo depois, nos anos 90, a chegada da TV a cabo, não é? Nós tivemos o Canal 25, o Canal 23, TV Metrópole e por aí foi. Não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar na TV Horizonte durante muito tempo, então essa história, né, de TV local chama muita atenção. É importante, primeiro, para novos talentos aparecerem, não é? E eu, como professor, né, de jornalismo, publicidade e comunicação, acho muito boa essa iniciativa. E um outro detalhe mais importante do que tudo isso, a gente se ver na TV, né? A gente se ver e conhecer um pouco mais de nós mesmos, principalmente nós mineiros, nós belo-horizontinos. Então é com muita alegria que a gente começa para valer essa história na comunicação em Belo Horizonte. E essa é mais uma história. E por falar nisso, né, nós escolhemos o tema para começar o nosso programa de hoje, o primeiro programa ao vivo pelo YouTube da TV Canal Viver Brasil, que é o BH Todo Dia. Escolhemos o tema A Comunicação em Belo Horizonte. A comunicação em Belo Horizonte, ela tem vários momentos interessantes, ela não para. A comunicação de nós mineiros passou pelo rádio, pela televisão, pelas agências de publicidade, pelo jornalismo e ainda continua passando. E o grande desafio agora é trabalhar tudo isso, mas também de forma online. E é por isso que o canal Viver Brasil traz um diferencial. Além, né, da TV, de toda a linguagem da televisão, ele traz também a linguagem das redes sociais, onde você pode interagir com a gente. Esse é o nosso tema. E claro, para ter um tema, nós temos que ter os convidados. Os convidados precisam falar sobre o assunto, mas eu vou te apresentar os convidados daqui a pouco, porque agora, maestro, roda a vinheta! BH Todo Dia, o DNA da nossa cidade, a nossa cara, o nosso jeito, né, de Belo Horizonte e daqui para o mundo. Vamos lá então, né, os nossos convidados de hoje. Eu começo pelo um convidado interessante, ele é publicitário, mas a sua história começa lá na televisão, na TV Itacolomi, mas ele vai contar isso pra gente. É o nosso querido Álvaro Rezende, publicitário, presidente e fundador da RC Comunicação. Tudo bem, Álvaro? Boa tarde. Muito obrigado pela presença, viu? Eu gostaria primeiro de cumprimentar o Paulo César pela iniciativa do Viver Brasil na televisão. Muito bom. Acho que é muito importante.
esse novo segmento. Eu acho que isso coroa o êxito dele que ele tem tido na comunicação, no jornalismo. É do Gustavo. A iniciativa é do Gustavo. É do Gustavo, que é o filho. Inclusive, Álvaro, o Gustavo me disse assim, Elias, fique atento com o Álvaro, que o Álvaro é o homem mais elegante que eu conheço. E olha o blazer, o Emanuel falou assim, gente, que blazer é esse? Por falar no Emanuel, ao lado do Álvaro Rezende, a gente tem Emanuel Carneiro, fundador da Rádio Itatiaia, radialista, amante do rádio e da comunicação. Emanuel, seja bem-vindo. Um abraço para você. Não sou fundador da Itatiaia, vim depois. Emanuel. Mas logo no princípio, a Itatiaia foi fundada pelo meu irmão, já falecido, o Januário Carneiro, mas eu comecei na Itatiaia muito novo, com 13 anos de idade, e emendando aí o que disse o Álvaro, eu estou satisfeito de ver que é mais um espaço que se abre para falar de Belo Horizonte, da cidade, os problemas da cidade, o que Belo Horizonte precisa para recuperar a pujança que já teve em outras épocas e que hoje é uma cidade que está cobrando providências em todos os sentidos e, lamentavelmente, nós perdemos em BH muita empresa importante que se mudou para outros estados e, por azar nosso, as que mudaram se deram bem. Esse é o problema, se deram bem. Mas a realidade é essa, né? A cidade continua sendo maravilhosa para se viver, para trabalhar. E esse espaço, né, que está chegando para falar de Belo Horizonte, ele tem muita coisa a dizer. E eu quero também falar um pouquinho, mas também ouvir principalmente os companheiros hoje do programa. Tá bom. Obrigado, viu, Manuel? Obrigado pelo convite. Tamo junto. E aqui ao meu lado, tenho o prazer, de receber uma pessoa muito especial, um jornalista muito reconhecido, são quase 60 anos de história, nosso querido PCO, Paulo César Oliveira, que na verdade é o nosso diretor-geral do canal Viver Brasil, que é a revista Viver Brasil, a TV, tudo isso online. Então, PCO, obrigado pela presença, boa tarde. Eu que agradeço você estar abrilhantando a gente, né, Elias? Tamo junto, brilhando, né, PCO? Né? Muito obrigado, viu, PCO? E hoje é um dia especial, porque além de tudo, é o aniversário do nosso querido PCO. Então, antes de tudo, PCO, em nome de todos nós aqui, parabéns, muita força, muita luz para você, viu? Você foi a invenção do Gustavo, né? Porque normalmente eu passo em branco, né? Mas agora não vai dar mais. Ainda mais quando eu estou chegando aos 80, né, Álvaro? Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Muito bom. Então, os nossos convidados, fique à vontade para você participar. Eu gostaria até de que o pessoal pode colocar aí as nossas redes sociais para que você participe através do Instagram, no nosso YouTube. Vá conversando, comentando, dando a sua opinião, contando um pouco da sua história também. E eu queria começar, como a gente sempre começa o nosso programa, vocês contando um pouco da história, da relação de vocês com Belo Horizonte. Álvaro, começa contigo. Você nasceu em BH? Eu nasci em São Gotardo. São Gotardo. E fui criado em Dorzindaia, filho de duas famílias tradicionais da região. Aos 18 anos, eu saí de São Gotardo com 6 meses. Aos 18 anos eu vim para Belo Horizonte, vim de carona, porque eu tinha 6 irmãos, praticamente todos já estavam aqui, era só eu lá. Um morava em Lagoa da Prata, outro era comandante da aviação, os outros 2 estavam aqui, que um estudava, outro trabalhava. Então eu vim também para cá, porque eu sou caçula. Então minha mãe, agora vamos para lá. Enquanto o caçula estiver comigo, eu vou acompanhá-lo. Aí eu mudei para Belo Horizonte. E adotei essa cidade com um carinho imenso. Porque eu adoro Belo Horizonte. Eu tenho um pecado, que tem muitos anos eu não vou a Dores. Mas praticamente meus parentes quase todos já desapareceram. Mas essa cidade eu amo. Não mudaria daqui por nada. Álvaro, quando você chegou com a sua mãe, vocês foram morar em qual bairro de Belo Horizonte? Qual região? Minha mãe demorou 3 meses para vir. Eu fui morar numa república com os irmãos. Com seus irmãos mais velhos? Aí nós alugamos um apartamento na Raul Soares, edifício Andrade, no 5º andar. Aí a família toda foi para lá. Tanto que nós vivemos... Andrade era ao lado do Candelária, né? Andrade, não. É no outro, um pouquinho... Entre Augusto de Lima e Olegar Maciel. Aí cada esquina, o bar do Barbatana. Perfeito.
Muito bom. Babatano, um ex-jogador do Atlético. Claro, não é? Técnico do Atlético, não é, Manuel? Isso. Manuel que sabe sobre. Vamos aproveitar. Manuel, sua história com Belo Horizonte. Bom, eu orgulhosamente nasci em Belo Horizonte, no bairro da Serra. E no bairro da Serra eu vivi até os 10 anos de idade. E depois a minha família se mudou para o Carlos Prates, na Rua Três Pontas. Na Rua Três Pontas eu vivi até os 16, 17 anos. Sempre em casa, Emanuel? Sempre Tanto em na casa, Serra quanto no sempre Carlos em Prates. casa. E depois mudamos para um apartamento na Avenida Augusto de Lima, esquina com Espírito Santo. Ah, e já no centro da No cidade. centro da cidade, edifício Uberaba. E ali eu fiquei até me casar. E depois de muitas idas e vindas, eu acabei voltando agora para o bairro da Serra, o bairro que eu adoro. Não onde acredito, está Emanuel, é mesmo? toda a minha família, é um bairro muito tranquilo. Eu vou concordar mais uma vez com o Álvaro. Eu adoro Belo Horizonte. Quando alguém fala alguma coisa da cidade negativa, eu fico incomodado. Mas como Belo Horizontino, eu me sinto também um pouco no direito de fazer cobranças, de esperar um pouco mais, né? Da gente ver... Não se acomodar, né, Emanuel? Ver um pouco da Belo... Não é saudosismo, não. Da Belo Horizonte de anos passados, de uma cidade que tinha um lado cosmopolita, muito, muito bonito, de cinemas, de teatros, O footing. o footing, né? Pela Avenida Afonso Pena. Hoje, de manhã, eu fui renovar a minha carteira de motorista. Então, eles determinam o local para onde que você Sim. vai fazer o teste. Bota o dedo e tal, não sei o quê. E passei pelo centro da cidade. O local era a Rua Curitiba 500, perto da Mesbla, ali. E eu fiquei esperando um pouco o motorista voltar, quando terminou o exame, para me pegar. Eu andei um pouquinho, eu fiquei assustado com a decadência da capital mineira. Comércio de rua, então, hein, Emanuel? Comércio, né? A fechado, pobreza né? da população. Por isso é que eu tô repetindo aqui, para também não ficar muito chato e nem pessimista, mas vamos fazer um mutirão de resgate da grande Belo Horizonte, uma cidade que era elogiada por todo mundo. A cidade deu uma parada no tempo e no espaço. E não apenas parou, para mim, Regrediu. deu uns passos atrás. Mas eu morei em vários bairros de Belo Horizonte, além do Carlos Prates e do bairro da Serra, do centro. Então eu adoro ir nesses locais e ver, né, o que se passou nessa história. Belo Horizonte é muito nova em termos de cidade, é muito nova. E ela precisa buscar focos. Está faltando. Nós queremos ser o quê? Né? Qual que é a nossa vocação? Qual não que é a Emanuel? vocação Isso. de Belo Horizonte? Você teria uma sugestão? Não. Porque se fala muito em eventos, uma cidade voltada para isso. Ó, a vocação de Belo Horizonte que eu estou vendo atualmente é o seguinte: Lá vem, hein? é uma drogaria a cada esquina e uma ótica, 3 em cada quarteirão. Agora, é uma cidade que já teve, né, outros momentos maiores e tudo. Mais à frente, Tá bom. eu fiz aqui um para-casa, uma relação. Você vai me dar um espaço que eu vou justificar um pouquinho o que eu estou falando, Combinado. sem Então tá. gastar muito tempo. Não, fica tranquilo. Nós vamos ter Mas bastante tempo para isso. Aqui está a prova do crime. Gostei. Fantástico. É muito bacana. Que delicadeza, viu? Que atenção com a gente. Tá bom. E agora, vamos saber do nosso PCO. PCO, sua relação com Belo Horizonte. Eu nasci aqui como o nosso Emanuel, mas com acho que 6 meses ou 1 ano de idade, os meus pais mudaram para Montes Claros,
O meu pai foi ser o primeiro gerente do Banco Minas Gerais, em Montes Claros. E aí nós mudamos para lá. Eu então fiquei em Montes Claros até meus 16 anos, quando eu voltei para cá para fazer meu curso científico no Colégio Estadual. Mas eu sempre gostei e adorei Belo Horizonte. Você sentia falta de Belo Horizonte lá em Montes Claros, na sua Eu acabava adolescência? sentindo, porque todas as férias eu vinha para cá. Sim, sim. Meu pai me trazia para cá, minha família é toda daqui. A minha mãe veio ter os 6 filhos em Belo Horizonte, que papai queria que nascessem todos aqui. Interessante, hein? Fazia questão. Fazia questão e morei em Montes Claros até os 16 anos. Voltei para cá, fui estudar, fazer o científico, mas sempre aí entrei no jornalismo, que aliás entrei em Montes Claros. Mas antes me conte, quando você voltou para Belo Horizonte, aos 16 anos, a família morou em qual região, qual bairro? Não, papai veio morar no centro, na rua Goitacazes. Puxa, dos 3 Perto ali da no sua centro. casa. Você também é Eu também sou do centro, sou um Exatamente. bicho do centro. Eu adoro Ali o na centro. edifício Goitacazes. Sim, sei qual é. E aí eu morei lá, quando eu me casei a primeira vez, morei lá também, na Goitacazes. E depois eu mudei para a Serra, mudei para Funcionários. Hoje eu estou em Gutierrez. Mas eu sou realmente, acho que Belo Horizonte tem que melhorar muito ainda. Sim. O centro, como você disse, está um horror. Para quem frequentou o centro, como nós, que íamos para Praça 7, não, para Afonso Pena ver o footing. É alta sociedade. Exatamente. As moças As famílias, Bonito, né? riquíssimos, Uhum. todas fazendo footing. Sábado de manhã, principalmente. Né? Aqui, a gente morava nos bairros. Quando você ia ao centro, você não falava eu vou ao centro, eu vou à cidade. É, Você ia à isso, cidade, né? era outro mundo. A Muito cidade boa a sua colocação. era o centro. Era o centro. Era o centro. Eu vou à cidade. Não vou ao centro da cidade. Era assim. Que barato. Era assim. Pessoal, rapidamente você está falando do jornalismo, que começa lá em Montes Claros na sua vida. Eu comecei em Montes Claros porque na época eu estava parando um pouco de estudar e morreu o pai de um amigo meu que tinha um jornal. E aí ele teve que assumir um jornal, esse amigo meu. Eu passei aí a frequentar lá e comecei a fazer as minhas primeiras colunas à mão, que eu nem sabia bater máquina. Que barato, hein? Então, quando você veio para cá, você já Eu já estava... mais, né, Quando experiente. eu um cheguei pouco, né? aqui, quem me, vamos dizer, apresentou, quem me deu chance aqui foi o Marcos Souza Lima. Você não conheceu, Não. mas você se lembra dele. Marquinhos Souza Lima. E aí eu comecei e fui embora por aí. Vamos aproveitar, isso foi embora por aí. Nós separamos agora algumas fotos, né, de um pouco da história do PCO e que vai acabar entrando um pouco na sua história, Manuel, do Álvaro também, porque é a história da nossa cidade. E que é uma coisa mais importante do que a fotografia para a gente recordar. Então, por favor, produção, vamos soltar algumas fotos aí que são bem interessantes. Aí começamos com a foto de família, não é, PCO? Exatamente. Eu, meus irmãos e minha mãe. Você está do lado direito, o último. É, Isso, de suspensório e de gravata. Olha lá, olha o Aqui, chique, ó. chique, hein? Aí. Desde sempre. Desde sempre, Manuel. Bem lembrado. Ótimo. Vamos ver mais uma. eu e o Paulinho, meu filho. Paulinho é seu pai primeiro parece com filho. você. O perfil do seu pai. Isso. Parece o seu. Hein? O perfil do seu pai. Isso, muito bom. Vamos agora mais uma foto, vamos lá. Aí, agora parece que já é seu trabalho no Minas Turf. Aquele ali, você se lembra, o Zé Fraia, lembra dele? De muito. Olha lá, Lá o tecido, lá na. Marcelo, Comerciante. ele. Junto com o Tecidos Marcelo Marcelo. É. Fará. Isso aí é uma revista que houve no TUF que eu fiz uma participação lá numa época. Foi Quando eu meu estava cliente Hein? na televisão. O Zé Fraia foi meu cliente na televisão. É. Muito bom. Deixa eu aproveitar, então, para a gente poder entrar num assunto, Emanuel, que vai ter a ver com esse TUF que o Paulo César acabou de falar. A Itatiaia é muito conhecida como o futebol, mas no início a Itatiaia era uma rádio
do esporte em geral. Como é que foi aquele início ali, hein, Emanuel? Antes do Manuel falar, eu queria justificar aqui que eu fiquei meio humilhado. O Manuel disse que tinha a honra de ter nascido em Belo Horizonte. Eu recebi o título cidadão honorário em 83. Pronto, resolvido então, o problema. a honra de ser cidadão Belo Horizonte. Resolvido o problema, viu, Álvaro? Fica tranquilo. Você é nosso. Mas vamos falar desse início da Itatiaia e com a cobertura esportiva, Manuel. Olha, a Itatiaia é de 1952. Ela vai fazer 70 anos no próximo janeiro. Próximo ano. Janeiro. O meu irmão, muito cedo, o Januário Carneiro, ele começou na imprensa esportiva, redator do jornal O Diário, trabalhou na Rádio Guarani, na Rádio Inconfidência. Ele era narrador e teve a ideia de ter uma emissora de rádio e começou muito frágil, muito incipiente, comprando uma emissora em Nova Lima que já tinha o nome de Itatiaia, certo? O Januário era 16 anos mais velho do que eu. E por um azar, no meio do caminho, o meu pai adoeceu, ficou 2 anos hospitalizado, morreu. Eu tinha 13 anos e já acompanhava o Januário no futebol e tudo mais. Ele era meu padrinho. Sim. E ele me levou para trabalhar na Itatiaia. É porque com a ausência do pai, vocês tiveram que assumir a família, né? Para levar As papel, despesas. para fazer Isso. pagamento. Então eu passei por vários departamentos, operador, discotecário, office boy e tudo mais, né? E trabalhei na Itatiaia dos 13 aos 78 anos que eu fiz em abril passado. Isso tudo, Manuel? Isso tudo. 65 anos. Que barato, hein? E no rádio, na comunicação, você não tem muito sábado, domingo, feriado, Não. dia dos namorados, você mistura as coisas. E fiz isso com muita satisfação, com muito orgulho, porque a empresa deu certo, apesar de muitas dificuldades do início, muitas delas o PCO viveu, nos ajudou, né? Uma época Eu difícil. trabalhei na Força Nova. Força Nova de Comunicação. Eu trabalhei, ué. Você, né? Me Por lembro. favor, Força Nova, o que era? Uma agência? Não, De Minas, Isso. Rádio Itatiaia e TV Vila Rica. TV Vila um Rica. conglomerado. Um aglomerado. Mas isso acabou na época da Revolução e muita dificuldade. O projeto ele se desmembrou e ficou apenas a Itatiaia. E a Itatiaia, ela cresceu, se tornou uma rede de emissoras de rádio, cobrindo principalmente o território mineiro. E sobre isso que você falou, que a Itatiaia começou no futebol, porque o Januário veio do esporte. Isso. A comunicação começou com o esporte. Mas, junto a isso, imediatamente veio também o jornalismo, que a Itatiaia apresentou nos primeiros momentos com, assim, Um diferencial. um não foi, diferencial que era ir para a rua, Manuel? O ao vivo, ao presente vivo, ali. transmitir as Isso. coisas. Aham. A comunicação jornalística do rádio, na época, era o locutor ler o texto no estúdio. A né? caneta vermelha de um jornal riscando. Não, e assim, eles falavam assim, Gillette Press. Gillette Press, isso. Alguém passava Gillette, recortava a notícia no jornal e lia na comunicação. Emanuel, deixa eu Então, aproveitar o tempo aqui. passou. Mas tem um outro diferencial que eu acho assim, né? Como estudioso e radialista também, a Itatiaia apostou em algo diferente na época, que o normal seria apostar em programa de auditório, rádio novela. Não tinha, mas nunca vocês teve. apostaram no jornalismo e no esporte. Por quê? Porque já havia, Elias, uma tendência do rádio americano para enfrentar a televisão, fazer jornalismo, informação, coberturas, abrindo um pouco mão de programas de Do auditório, entretenimento. Isso. que isso a televisão já tinha Fantástico, levado até os Emanuel. principais nomes do rádio. Você sabe que tem umas histórias aí contadas pelos mais antigos, seguinte, que no Brasil a televisão nasceu do rádio. Os grandes nomes do rádio é que foram fazer a televisão. Enquanto que nos Estados Unidos a televisão foi feita no seu início pelo cinema,
porque você pegava os filmes que já estavam prontos e botava no ar. O Brasil não tinha filme para botar no ar. Sim, sim. Às vezes botava filme com legenda e não dava para ler a legenda toda não, porque a televisão não era bem... Você ficava procurando o final da frase, aquilo tudo. Interessante, mas Manuel. Muito boa essa sua reflexão. Faz muito sentido. Essa experiência americana, ela provocou imediatamente 2 emissoras de rádio no Brasil que já entraram com esse formato. Uhum. A Rádio Pan-Americana de São Paulo, que era do Paulo Machado de Carvalho, que hoje se chama Jovem Pan, e que mantém praticamente a mesma forma de comunicação, e uma emissora no Rio de Janeiro, que era uma rádio, mas ela se chamava Emissora Continental. Ah, sim, sim. A que está em todas. Certo? A Rádio Continental era de um deputado do Rio de Janeiro chamado Rubens Berardo, muito ligado ao presidente Getúlio Vargas, que deu para ele os canais e tudo. E a Continental, ela provocou também no Rio uma curiosidade a respeito da sua programação e veio com esporte, transmitindo campeonato de aspirantes, competições de remo no Rio de Janeiro, sim, vôlei, basquete e tudo mais. A Continental, ela contratou correspondentes em Recife, em Porto Alegre, na Bahia, em São Paulo e Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, o Januário Carneiro foi chamado para ser o correspondente. E todo dia ele fazia um boletim de noticiário de Minas Gerais, principalmente de futebol, para a Rádio Continental. E trabalhando na Continental, ele foi algumas vezes ao Rio de Janeiro e viu aquela novidade. Foi quando ele pensou em fazer... A mesma coisa aqui. Em Belo Horizonte tinha 3 emissoras de rádio. Guarani, Mineira, que pertenciam aos Diários Associados, e a Rádio Confidência, que era do governo. E veio Itatiaia, muito, muito simples, muito pequena, sendo a 4ª emissora. Começando em Nova Lima, depois trouxe os estúdios para Belo Horizonte. O edifício Balança Mas Não Cai? Balança Mas Não Cai foi depois. Ela começou no edifício Timbuí, na rua Rio de Janeiro, ali perto do Financial. Sim. Edifício Timbuí, na rua Rio de Janeiro. Descendo Um edifício colado ao hotel. O andar pertencia ao Antônio Luciano, uma pessoa de história. Que tem muita história em Belo Horizonte, muitos imóveis, né? Família. E muitos filhos também. Sim. Ótimo, Emanuel. Mas então é o seguinte, a ideia veio daí, veio, mas com muita dificuldade. Imagino, né? Porque, por exemplo, a Rádio Inconfidência, ela era gigante do ar. Né? Não, era emissora padrão, uma emissora feita na feira de amostras, com orquestras, com auditório, uma emissora ótima. Eu conhecia a Rádio Inconfidência, de ter ido lá, curioso e tal, menino. Quando eu fui conhecer a Rádio Nacional no Rio de Janeiro, no edifício de à noite, na Praça Mauá, que eu via a Rádio Nacional, um auditóriozinho, uma coisinha assim, tudo, eu achei assim, poxa... Dá para fazer com menos. Belo Horizonte ter uma emissora, não pelo número de profissionais, mas pelo tamanho, pela potência, por tudo mais, tinha isso aqui, né? Então aí foi o começo da história. Muito boa história. Vamos aproveitar aqui agora, nós temos algumas imagens, né? E na verdade a gente tem alguns depoimentos, né? Que foram gravados, que também fazem essa homenagem ao PCO, mas também fazem uma homenagem, fazem uma reflexão sobre a comunicação aqui também em Belo Horizonte. Então vamos conferir agora. Olha, o Paulo César já tem mais de 40 anos de mercado, né? Todo mundo conhece, é um jornalista e empresário de expressão nacional. E eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã dele desde o começo, já trabalhamos juntos durante muito tempo e acho que é uma pessoa com uma visão diferenciada. O Paulo tem toda uma história, uma saga, né? Na comunicação em nosso estado. Começou muito jovem, vindo de Montes Claros,
e como consequência da sua competência, dedicação, da sua visão, de lá para cá ele foi construindo toda uma história que agora se consagra no Grupo Viver Brasil, não é? Já diversificando as mídias, se atualizando no contexto do mundo contemporâneo e promovendo eventos significativos, tanto do ponto de vista político como econômico e social em nosso estado. É uma figura marcante na história da comunicação em Minas e no Brasil. Olha, eu acompanho o PCO há mais de 30 anos e ele é uma personalidade mineira e que todos o respeitam muito. E mais uma vitória, a abertura do canal Viver Brasil no dia do aniversário dele. Paulo, aproveito o momento para trazer um abraço fraterno desse amigo que te acompanha e te admira muito. Parabéns, muita saúde, muita prosperidade. Eu desejo muitos anos de vida e muitas felicidades nessa nova empreitada. Pai, meus parabéns pelos seus 76 anos de idade, muito bem vividos, uma pessoa que é um exemplo para mim e que continue sendo essa pessoa legal e um pai super bacana que eu tenho, muito orgulho, tá bom? Tá aí, PCO. Eu até gostaria de tocar num assunto aqui, a gente está terminando esse bloco, mas um desafio grande, eu queria saber quando que o jornalista se torna um empresário, porque esse é um risco, não é, PCO? Não é fácil ser empresário, ainda mais no Brasil. Como é que foi isso, hein, PCO? Nessa época eu trabalhava no jornal Hoje em Dia, depois de ter passado 22 anos no estado de Minas. E aí resolvi lançar uma revista, na época chamava-se Encontro, na qual ficamos acho que 10 anos, e depois o Gustavo e o Paulinho resolveram lançar a Viver Brasil. Depois de 6 meses que estava já circulando, eu então passei a integrar a Viver Brasil junto com eles. PCO, quando a proposta de fazer a revista Encontro, né, de administrar um negócio de comunicação, deu um frio na barriga? Deu assim, puxa, será que vai dar certo? Não é pelo seguinte, porque eu acompanhava a imprensa. E Belo Horizonte teve uma grande revista, que vocês se lembram, que era Alterosa. E depois não teve nenhuma outra revista. E eu falava, Belo Horizonte precisa tem de uma revista. Mercado. Ah, legal. Tanto é que quando eu lancei a Encontro, logo em seguida apareceram outras revistas. E quando chegamos com a Viver Brasil, já tinham outras revistas também. Mas graças a Deus a Viver Brasil se firmou e hoje, mesmo digitalmente, é uma das melhores revistas de Minas e do Brasil. Ok. Álvaro, um visionário, né? Eu conheço ele há mais de 50 anos. Acompanhei toda a luta dele. Nós falávamos praticamente todo dia. A gente conversava sobre os acontecimentos e o Paulo César, ele brigando sempre para crescer mais. Me admirava muito, que eu também sempre fui muito lutador. Ele sempre brigando para crescer mais e sempre conseguindo. Alguns tropeços da vida, mas nunca caiu. Sempre levantando. Muito então, bom. ele é admirável. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, mas antes eu queria registrar a participação das pessoas no canal do YouTube, as pessoas interagindo conosco, então eu queria agradecer demais a Maria Aparecida Souza, o Leonardo Mascarenhas, o Wilson Cola, a Alice Pereira, o Henrique Mendonça, Pedro Panicali, a Sumaia Mairink, a Maria Nilda e várias outras pessoas. Então aproveite esse momento, nós vamos para um breve intervalo e participe. É muito importante que você coloque o seu nome, se apresente, diga o que você está achando do nosso canal, da nossa programação e do BH Todo Dia e diga de onde você está falando. Isso nos interessa também, tá bom? Porque aqui é de BH para o mundo. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco aqui no Canal Viver continuamos a falar da comunicação em Belo Horizonte no BH Todo Dia. Valeu!